Achalaim de Yausha a todos. Quero compartilhar neste vídeo, um resumo do entendimento que explica o porquê eu compreendo que, a estrela caída que abre o poço do abismo descrita por João de Apocalipse 9, é Caim. Isso mesmo, é Caim. Caim é o anjo da morte, chamado de Abaddon ou Apolion, a estrela caída anjo e rei do abismo de morte. Pois não é minha esta interpretação, mas é a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se a interpretação não seguir esta base primária, provavelmente é heresia de perdição. E assim, a própria palavra vem comprovando que, esta estrela caída não é Satã o dragão, como muitos ensinam, e nem algum possível anjo que veio a segui-lo em sua queda. E muito menos um míssel que cai lá em Israel, bem como nosso irmão interpreta. Mas a própria palavra se interpreta e comprova que, literalmente e assustadoramente, esta estrela caída é Caim. Pois a mesma estrela que abriu o poço do pós-morte para conter almas ímpias, irá dar vazão à saída do seu exército. E isto é melhor relatado a partir da parte 7 deste estudo. Pois sei que assim como eu, tem muitos Yaldins por aí que depois de terem despertado, não cessaram de estudar e de buscar entendimento sobre as verdades de Yahweh em tudo, principalmente na sua palavra. E mesmo sendo despertos por pessoas, continuam a absorver de pessoas, mas não seguem pessoa alguma, seguem somente as verdades, e independente de onde e de quem venha, pois não há um só ser sequer aqui nesta terra por ora, que tenha a verdade plenamente. E apesar de trazer parte dela, não a tem por completa. Pois completa e plena, só a teremos quando aquele que é completo e pleno nos transformar. Pois a verdade testifica tudo em nós, a verdade tudo esclarece e não deixa dúvidas. Então, para quem gosta de estudar, tem visão de águia e não parou no tempo, despertou e não aderiu novamente o velho hábito preguiçoso de esperar por alguém que estude, que examine e que venha a trazer mais revelações. Sendo que, todos temos acesso à palavra, e obrigação de correr atrás e conferir. Então, para quem tem sede de conhecimento, estes estudos preenchem muitas lacunas, e esclarecem muitas dúvidas sobre algumas interpretações que nos foram apresentadas, e que não testificaram até então. Pois, também estou correndo em busca destes conhecimentos, destas verdades que estão descritas na palavra, e bem como está escrito que, estas verdades nos libertará. E, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se contradizer, se não testificou, e não tem base na palavra. Cabe a nós meditar nela e examiná-la. E o Espírito de Yahweh através de Yausha nos revelará e nos confirmará em que razão e caminho seguir. Lembrando que, estes estudos não estão finalizados. Nenhuma destas partes estão. Apesar de já ter postado a parte 1, e a parte 4, nem estas partes estão finalizadas. Mas estou compartilhando porque, como disse, sei que muitos assim como eu, também estão buscando compreender melhor algumas lacunas mal preenchidas. E como iremos compreender se não há quem se exponha e nos explique? Assim sei que virá muitas críticas, mas o que vier para somar é pérolas, sem falar que críticas e correções com base e lógica têm muito valor para a verdadeira construção, e assim vamos nos auxiliando nesta edificação. Bem como diz Paulo Shaul que, cada um veja como constrói, 1 Coríntios 3 verso 10. Pois uma boa construção não necessita de reparos. Então eis aí a minha parte na edificação do corpo de Yausha. Assim, primeiramente para ter esta compreensão com mais base sobre Caim, teria que dar uma analisada desde o início destes estudos, desde a parte 1, que relata sobre o transhumanismo, a injeção com a marca de Caim. Por isso trago este resumo, pois, estas partes são complexas, e esta inicia a revelação da estrela já caída descrita por João de Apocalipse 9. Revelando primeiramente o controle mundial através da nanotecnologia, que já foi introduzida. Já foi instalada pela injeção, pois o conteúdo já introduzido para o controle mundial com nanotecnologia, este sim é que irá possibilitar o controle mundial descrito em Apocalipse 9.
que por 45 dias as pessoas estarão sobre total influência, e não terão nenhum controle, não terão nenhuma autonomia própria, pois estarão sob possessão, sobre o controle mundial através da internet dos corpos, nanotecnologia, grafeno, transhumanismo, entre muitas outras artimanhas, que o inimigo necessitou e necessitará para ter este acesso, poder e controle sobre a humanidade. E estes relatos do controle mundial através da nanotecnologia aplicada pela injeção, vêm por cientistas, médicos, professores, repórteres, entre muitas outras pessoas com muitas revelações. Pessoas com autoridade e conhecimento no assunto, e este estudo da marca de Caim, apenas conecta estas informações com a palavra e suas profecias, revelando o grande engano sobre a marca descrito na Bíblia, e o grande estrago que já aconteceu. E o pior para quem já foi enganado, que logo está por vir. Pois como relatado até então, a verdadeira interpretação de Apocalipse 9, não tem nada a ver com mísseis, poço de petróleo, helicópteros, aviões, caças, tanques de guerra, drones, soldados humanos ou armas químicas. Pois depois de compreenderem realmente e literalmente o que são e como será, creio que todos irão desejar que, os gafanhotos fossem mesmo, helicópteros, aviões, tanques de guerra, drones, soldados e robôs, com armas, tiros, balas, mísseis e bombas, como muitos ainda interpretam. Mas é bem diferente, e é muito mais tenebroso, sombrio e aterrorizante, é bem como este estudo revela, que, esta tecnologia já introduzida, quando entrar em funcionamento no corpo humano, funcionará. Mas não terá sucesso duradouro. Bem como descreve no livro de Daniel, no capítulo 2 no verso 43, que relata que, o ferro se fundirá com o barro, com semente humana, mas não terá liga, porque o barro não mistura com o ferro. Nos indicando o transhumanismo atual. E que esta tecnologia irá estar e funcionar no corpo humano, mas não terá sucesso. Pois, um bom desperto compreende que a tecnologia é apenas a porta de entrada para seres espirituais, seres demoníacos, espíritos impuros. E a tecnologia terá sim o poder de influenciar o ser humano, e irá influenciar no pensar e no agir das pessoas, os fazendo abolir de suas mentes, corações e atos o sacrifício perpétuo e as ofertas de manjares, ou seja, de cultuar e de adorar o verdadeiro. Desta forma, fazendo com que Al se afaste do templo, que é as pessoas, o ser humano, dando espaço para estes seres psíquicos possuírem e habitarem nos homens. A tecnologia é a artimanha terrena para o dragão poder agir entre o espiritual e o carnal. Só assim, e somente desta forma, o anti-Machia chegará a assentar-se no trono de Ial querendo se passar por Ial, bem como descreve em 2 Tessalonicenses 2 no verso 4. Pois assentar-se é tomar posse. E o templo são pessoas. O templo são pessoas. Sabemos e temos inúmeras passagens que explicitamente relatam o templo de Ial, no corpo humano. Como em Atos 17 verso 24. Ial não habita em templos feitos por mãos humanas, pois são as pessoas que é o verdadeiro templo, que muitos acham que ainda será construído lá em Israel para ser assumido pelo anti-Machia, pois compreendem bem assim, bem errado e bem equivocadamente. Mas Yahshua pagou por este templo, e já vem construindo este templo vivo desde o madeiro. E somente quem ainda está dormindo, ainda aguarda a construção do templo de pedras lá em Israel, estão esperando sua construção para o anti-Machia assentar-se nele. Pois muitos Yaldins que se dizem despertos ensinam isto, de que, nós somos o verdadeiro templo. O verdadeiro templo são pessoas, mas não compreendem literalmente nem o que dizem. Pois não compreendem que, o templo a ser construído para o anti-Machia assentar-se não é de pedras, mas de carne e sangue, pois são pessoas. O verdadeiro templo são pessoas, as pessoas são as pedras vivas que compõem o verdadeiro templo de Ial. Pedras as quais Yahshua comprou e pagou caro lá no madeiro, para delas formar um templo para Ial habitar, para tomar posse, assentar-se e reinar. E essa parte explica detalhadamente tudo isso, com base bíblica, e com vídeos e relatos para acessar e conferir.
com os cientistas, professores, médicos, e entre muitos outros, trazendo inúmeras informações e revelando tudo sobre o que vem acontecendo, sobre este grande engano que já está posto sobre as pessoas pelo mundo todo. A parte 2 segue explicando o porquê que não tem como os gafanhotos com caudas de escorpiões serem máquinas, como helicópteros, aviões, caças, tanques de guerra, drones, com seus tormentos sendo com tiros bombas, ou armas químicas ou que tenha soldados no controle destas máquinas como muitos ainda compreendem. Pois uma simples examinada no tormento que estes gafanhotos trarão sobre toda a humanidade, vemos claramente que, mesmo que nós nos esforcemos, para tentar encaixar e manter máquinas nestes relatos, é muito difícil. E não existe sequer uma base bíblica clara para isto, a não ser na mente e na imaginação destas pessoas, que ainda mantêm esta ideia. Pois, o tormento será em escala mundial, e exceto os selados por Ial não sofrerão este tormento, todos passarão por estes tormentos, todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, soldados, pilotos, pobres, bilionários, magnatas, todos em cima no céu como em aviões ou em naves espaciais, todos em toda a superfície da terra, embaixo nos mares, como em submarinos, e embaixo da terra, como em bunkers, todo o ser humano em todos os lugares por toda a terra ao mesmo tempo passará por estes 45 dias de sofrimentos angustiantes e desesperadores, a ponto de desejarem e buscarem a morte. Pois, exceto os selados por Ial, ninguém escapará. E as máquinas interpretadas nestes relatos não alcançariam todas as pessoas, e deixaria muitos escapes. E tem irmãos que ainda insistem em interpretar soldados humanos agindo durante este período de 5 meses, mas isto não condiz com a palavra. Então neste período, como estará toda a humanidade sofrendo este tormento, creio que neste ponto dos acontecimentos não terá nenhum selado por Ial pilotando máquinas. Pois como disse, fora os selados, todas as pessoas do mundo todo em todos os cantos estarão sob controle, sob influência externa, bem como descreve o controle mundial na parte 1 deste estudo, pois em meio aos seus desesperos desejarão suicidar-se de inúmeras e inimagináveis formas, mas não terão sucesso. Pois estarão sobre influência, sobre possessão de espíritos impuros, bem como relata em muitas passagens sobre as possessões e expulsões de demônios, de espíritos impuros, que, estes espíritos parasitas quando possuía uma pessoa, controlava seu hospedeiro possesso, e o guiava para onde e bem como queria, o sacudia, o jogava no chão, com muitos gritos e com muita violência, os machucava, os deixava dilacerado, o fazendo espumar pela boca, bem como descreve nos relatos do endemoniado gadareno, como em Lucas no capítulo 8 do verso 26 ao 39. E Mateus 8 do verso 28 ao 33, e em Marcos 5 do verso 1 ao 20. Também nos relatos do endemoniado epilético, em Lucas 9 do verso 39 ao 46, em Mateus 17 do verso 14 ao 20, e em Marcos 9 do verso 17 ao 32. Por isto, as torturas causadas por estes seres descritos como gafanhotos com caudas de escorpiões de Apocalipse 9 versos 5 e 6, é tão parecida, e bem compatível com as possessões de espíritos impuros quando possuía as pessoas, como descreve na palavra, e bem como é aqui mencionado. Como a dor alucinante e falta de controle próprio. E é justo por isto que, estes seres são relatados com caudas de escorpião, e é por isso também que, seu poder de possessão é parecido com a ferroada de um escorpião quando fere um homem. Pois, além da tortura trazida por estes gafanhotos aos homens ser idêntica à possessão de espíritos impuros, a possessão destes seres impuros é idêntica aos sintomas de uma ferroada de um escorpião, pois examinando todas as torturas destes seres sobre as pessoas descritas na palavra, isto em contraste com o sofrimento angustiante e a falta de autonomia de Apocalipse 9 versos 5 e 6, ambos batem exatamente com a ferroada de um escorpião quando fere um homem, pois, pesquisando sobre os sintomas de uma ferroada de um escorpião em uma pessoa, vemos que os sintomas são exatamente semelhantes, como dor intensa, a ponto de causar muita febre, espasmos,
vômito, náusea, com perca total ou parcial das coordenações motoras. Por isto o poder de possessão destes seres tem tanta semelhança com os sintomas da ferroada de um escorpião. Bem como relata em Apocalipse 9, pois será 5 meses angustiantes e desesperadores, de uma mistura extrema de dor e sofrimento, com falta de autonomia própria. Bem como descreve em Lucas, em Mateus e Marcos, sobre o endemoniado gadareno e o endemoniado epilético, entre outros relatos de possessões, que os espíritos atormentavam os possessos, os controlavam para lugares desertos ou para o cemitério, os sacudia e os atirava no chão, fazendo espumar pela boca. E isto não condiz com helicópteros, aviões, drones, ou tanques de guerra controlando pessoas, a ponto de não as permitirem que acabem com este sofrimento, com um simples e rápido suicídio, mas é perfeitamente compatível aos relatos dos espíritos impuros quando possuía uma pessoa, e bem assim será, quando estes seres possuírem toda a humanidade ao mesmo tempo. E logo mais, como na parte 9 deste estudo, veremos o porquê desta conexão entre as possessões, as caudas de escorpiões, e os espíritos impuros. Então, aqui na parte 3, é explicado com base lógica, que a estrela já caída descrita por João, não tem como ser um míssel que cai lá em Israel. Também não tem como ser Satã o dragão. E muito menos algum anjo dentre o 1/3 que acabou seguindo o dragão. Explica também que, não tem como ser as sentinelas, os filhos de Iaú de Gênesis 6. Pois estes estão acorrentados sobre algemas, estão reservados para o juízo final, cronologicamente para participarem da sexta trombeta. E Satã o dragão, ou algum de seu 1/3 de anjos, também não é esta estrela caída. Pois ainda não sofreram suas quedas aqui para esta terra, muito menos já foram lançados ou estão caídos no poço do abismo. Pois ainda estão habitando, regendo e governando em regiões celestiais, pois a palavra é explícita nisto. E é bem isto que a parte 4 vem melhor revelando, que Satã, o dragão, ainda não foi expulso dos céus, nem ele nem algum anjo sequer de seu 1/3, pois todos ainda habitam em regiões celestiais. E bem como era no tempo de Jó, é atualmente. O dragão ainda habita nos céus, tendo acesso até o trono de Iau. Pois, é bem como descreve em Apocalipse 12, na primeira batalha celeste, que ainda não aconteceu. E esta relata Satã o dragão lá no fim dos dias, logo após o arrebatamento do filho varão os 144.000. Lá no fim relata o dragão juntamente com os seus anjos, sendo expulsos e lançados definitivamente das regiões celestiais aqui para a terra. E em seguida no verso 10, uma forte voz proclama no céu que, agora sim, agora foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que nos acusava dia e noite na presença do nosso Iau, mostrando a expulsão do dragão lá no fim. E a sua habitação atual que é nos céus, que é celeste. E que, até nos dias atuais, ele ainda tem acesso ao trono de Iau. Bem como no tempo e nos relatos de Jó. Como em Jó 2 verso 1. E assim, esta parte segue revelando que, o exército celeste, que acompanha e que batalha juntamente com Miguel e Auxa de Apocalipse 12, não são anjos como muitos compreendem, mas são pessoas. São os escolhidos, são os 144.000, os filhos varões. Este é o exército celeste descritos como anjos batalhando no verso 7, e são descritos como vencedores no verso 11, pois venceram a batalha juntamente com Iausha contra o dragão e seus anjos. Isto fica mais claro nas partes seguintes. Da parte 4,1, até a parte 4,12. Que segue explicando justamente isto, os 144.000. O porquê, estes são os mais bravos, temíveis, e poderosos guerreiros celestes, pois estes guerreiros são uma tipologia exata de Miguel, que é Iausha. Como aqui, na parte 4,1, que relata o filho varão de Apocalipse 12, os escolhidos, que estes guerreiros também são primícias, são os primeiros frutos, são uma oferta perfeita para Iau em seu trono, bem como Iausha. E segue com a parte 4,2,
relatando o filho varão também nascendo em meio a dores de parto, que é sofrimentos e perseguições, bem como Yausha. A parte 4,3 está junto aqui, e relata que estes também terão seus corpos transformados, que é, as vestes brancas, isto antes da grande colheita, antes da grande transformação de todos, bem como Yausha. Daniel 7 verso 9, Marcos 9 verso 3, Apocalipse 3 versos 5 e 18, 7 versos 9 e 13. Complementando com a parte 4,4, que revela que os filhos varões também foram, são, e serão arrebatados imediatamente, e diretamente para o trono de Iau. Como os que estavam no seio de Abraão, que foram resgatados na ascensão de Yausha. Estes são os que morreram na fé antes de Yausha ter vindo, Hebreus 11 verso 13. Descritos como os cativos no cativeiro. Estes cativos no cativeiro da morte, foram resgatados quando Yausha derrotou a morte e subiu aos céus, os levando consigo, Efésios 4 verso 8. Assim também é com todo o filho varão que venha a morrer após Yausha ter ressuscitado. Pois, a partir de sua ascensão que resgatou os seus já mortos, que estavam cativos no cativeiro, o seio de Abraão. Pois os escolhidos que vêm a morrer após este primeiro resgate do seio, também, são recolhidos imediatamente, são vestidos de branco, para estar juntamente com Yausha, e com o restante dos seus conservos nos céus, e por ora, todos são guardados abaixo de seu trono, abaixo do trono de Iau, Apocalipse 6 versos 9, 10 e 11. São guardados até se completar o número de seus companheiros e conservos lá no fim, no arrebatamento secreto dos últimos 144 mil, relatados como o filho varão, de Apocalipse 12. Shaul, literalmente expressa e deseja isto em suas cartas. Ou seja, partir, e estar juntamente imediatamente com Yausha logo após sua morte, bem como ele descreve em Filipenses 1, dos versos 21 ao 23, entre outros relatos. E Estevão é um exemplo exato deste fato. Pois Estevão, repleto do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, no momento de sua execução, via os céus abertos, e Yausha em pé em seu trono ao lado de Iau, pronto para recebê-lo, Atos 7 versos 55 e 56. Yausha descrito em pé em seu trono, pois levantou-se antecipadamente para receber Estevão lá nos céus, logo no momento de sua execução aqui na terra. Assim é com todos os resgatados após o resgate do seio de Abraão, pois, após a ascensão de Yausha, estes são resgatados individualmente em suas mortes. Pois, os eleitos que estavam no seio de Abraão, o local de descanso e consolo pós-morte, isto antes de Yausha resgatá-los, estes mesmos estando com Abraão em um local de consolo, ainda eram cativos da morte. Não estavam em sofrimentos, mas estavam no cativeiro da morte, e tanto Abraão assim como o restante dos justos que estavam com ele neste local pós-morte, todos foram resgatados por Yausha quando subiu aos céus levando consigo muitos que estavam cativos neste cativeiro. Assim, todo o filho varão que vier a morrer após Yausha, este mesmo morrendo não conhecerá a verdadeira morte, estes não morrem mais, Apocalipse 20 verso 6. Estes, após a morte carnal, não descerão ao Hades, ou ficarão no intermediário, como os que ficavam com Abraão em seu seio antes de Yausha vir. Mas agora, estes são levados direto para baixo do trono de Iau. Estes sim, já possuem e estão guardados com Yausha em uma vida de verdade, bem como Shaul menciona que, vida mesmo é partir e estar junto de Yausha. Então, todos os já mortos resgatados, assim como os que vêm a morrer, ou seja, os que vierem a ser resgatados para estar abaixo do trono, são vestidos de branco, e estão aguardando o restante de seus conservos. Estevão também foi recepcionado nos céus por Yausha, recebeu suas vestes brancas, e se reuniu a eles, e também está aguardando o arrebatamento final do seu grupo, os 144 mil. Pois, agora estão no local de consolo de Yausha, abaixo do trono de Iau.
local que faz um paralelo com o seio de Abraão, os já mortos da antiga aliança, estes resgatados por Yahushua quando derrotou a morte lá no madeiro, tomando a chave do cativeiro, decidindo quem fica preso, trancado, ou sobe com ele, Apocalipse 1 verso 18. Pois, em Apocalipse 6 no quinto selo, João teve uma visão de uma parte dos 144.000 sobre o altar, e os relatos de sua visão, não indica, e nem significa que eles foram levados a estarem abaixo do trono, após a grande tribulação global, a que se inicia junto com os últimos 3 anos e meio como muitos compreendem. Pois as vestes brancas ganhadas na grande tribulação descritas aqui, na verdade são dadas aos filhos varões, desde a ressurreição de Yahushua, quando vestiu de branco e levou consigo para os céus muitos dos seus, que estavam cativos no cativeiro da morte. Pois, apesar do quinto selo ter um paralelo com a quinta trombeta, e ambos estarem cronologicamente conectados ao arrebatamento dos escolhidos os filhos varões, a visão do quinto selo não relata literalmente eles sendo arrebatados, ou que foram arrebatados, mas relata eles já sob o altar, e estavam lá porque tinham sido imolados, por causa da palavra de Yahuwah e do testemunho que dela tinham prestado. Ou seja, são todos os que vieram a este mundo desde o início, todos os justos, que vieram a morrer na fé em Yahuwah, assim como Abel, Abraão, Estevão e Shaul, entre muitos outros. E não significa que estes foram arrebatados na grande tribulação do fim, a que terá após o arrebatamento. E o relato que eles clamam em alta voz verso 10, este está fazendo um paralelo com Gênesis 4 verso 10, e Hebreus 1, verso 4. O sangue, ou melhor, a alma do justo Abel, vítima do primeiro homicídio nesta terra, que mesmo após estar morto, pela fé, sua alma falava. Por isso, muitos não os compreendem nestes relatos de Apocalipse 6 versos 9, 10 e 11. Como este sendo parte do filho varão, parte das primícias, dos primeiros frutos, e não os que ficaram para trás. Isso porque em Apocalipse 7 verso 14, um dos anciões relata a João que, estes que foram vestidos de vestes brancas do capítulo 6 verso 11, vieram da grande tribulação. Por causa desta grande tribulação, descrita aqui, acham que estes são os que sobem depois do arrebatamento das primícias, que dará início aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas temos resgatados e tribulações. E é óbvio que, se compreendemos o resgate do seio de Abraão, tipificado nos cativos resgatados do cativeiro, que cada qual teve sua tribulação aqui nesta terra ou durante a vida ou na beira da morte, e de fato, grandes tribulações, como Jó, Abraão, Isaque, José do Egito, João Batista, Antipas que foi morto cozido dentro de um touro de metal, Estevão, e inúmeros outros apedrejados, Shaul decapitado, os apóstolos, que cada qual teve sua tribulação da sua forma, e todos já foram resgatados, e mesmo os já mortos não estão sobre o jugo de Satã, sobre o jugo da morte, mas estão com Yahushua em sua vida por ora abaixo de seu trono. Mostrando que, esta grande tribulação descrita aqui no capítulo 6 verso 11, não representa a grande tribulação do fim de quem ficou para trás. Pois após este arrebatamento dos últimos escolhidos, das últimas primícias, dos últimos 144.000, nenhum fruto será entregue mais ao trono até a consumação do reino milenar. Então, todo filho varão que veio e ainda vai vir a morrer antes do arrebatamento dos escolhidos, pode ter certeza que, este filho varão partiu, e partira desta terra, em grandes tribulações, bem como Estevão, Shaul, Antipas, e entre muitos dos outros apóstolos e discípulos, filhos varões que pela história, morreram ou viverão arduamente, em prol do evangelho de Yahushua. E de certa forma, todos passaram suas tribulações. Todos estes foram vistos por João no abrir do quinto selo, e na visão mostra que, todos estavam esperando e clamando por, bem o que está prestes a acontecer no relato, e bem o que eles estão clamando, o arrebatamento das primícias para se juntarem a eles, e irem do abrigo direto para o trono de Yahuwah, dando início à vingança de Yahuwah sobre seus assassinos.
O recolhimento do filho varão, os 144.000. Onde este grupo de primeiros frutos será reunido e totalizado, para todos juntos serem apresentados como primícias no altar, na presença do trono de Iau. Iausha a primícia de Iau. 1 Coríntios 15 verso 20. E estes, os escolhidos, primícias de Iau e do Cordeiro, Apocalipse 1 verso 4. Na parte 4,5, explica que, estes homens filhos varões também se assentarão em tronos, bem como Iausha. Mateus 19 verso 28, Lucas 22 verso 30, Apocalipse 3 verso 21, 4 verso 4, 11 verso 16, 19 verso 4, 20 verso 4, e mais. Na parte 4,6, relata que estes também terão coroas em suas cabeças, bem como Iausha. Apocalipse 2 verso 10, 3 verso 11, 1 Coríntios 9 verso 25, 2 Timóteo 2 verso 5, Tiago 1 verso 12, e mais. Na parte 4,7, estes também terão cetro de ferro, bem como Iausha. Apocalipse 2 verso 27, 12 verso 5, 19 verso 15, Hebreus 1, verso 8, e mais. Na parte 4,8, estes também serão reis, e irão reinar juntamente com Iausha em seu reino milenar. Apocalipse 5 verso 10, 20 versos 4, 5 e 6, 2 Timóteo 2 verso 12, e mais. A parte 4,9 traz outra revelação. Esta parte revela sobre a estrela da manhã. Pois, a estrela da manhã, é este poderio celeste dado a seres humanos, dado a homens, aos 144.000, bem como relatado até então. Poderio que antes era de Satã, Isaías 14 verso 12. Que foi-lhe dado por direito de criação, por direito de primazia. Direito, posição, governo, e poderio celeste, tomado por Iausha lá no madeiro, Apocalipse 22 verso 16. E distribuído entre seus mais bravos guerreiros, Apocalipse 2 verso 28. Os 144.000. Estes, diferente do restante do povo celeste, assumem o que Satã perdeu com seus anjos, governo e poderio celeste. E este governo, poderio, e habitação celeste, é tipificado na estrela da manhã dada a homens, as primícias, aos 144.000. Na parte 4,10, tem outra revelação. Esta parte revela que, a noiva do Cordeiro, o povo santo, é a cidade celeste. Isto mesmo, pois bem como é relatado na parte 1, que, as pedras que formam o templo, são pessoas, são pedras vivas. Então, assim também é a cidade celeste, também são pessoas. As pessoas são as pedras que formam a cidade que desce do céu. Este povo é a cidade resplandecente descrita em Apocalipse 21 verso 2. E não tem nada a ver com uma nova cidade no literal, feita de pedras preciosas, brilhantes, de ruas de ouro, cheia de moradias, e que, esta desce do céu, sendo acoplada em cima, substituindo ou destruindo a atual cidade de Jerusalém lá em Israel, mas a própria palavra revela que as pedras, as portas, o muro, ou seja, a cidade celeste toda citada são alegorias. E representa o povo celeste. Esta é a moradia que Iausha foi nos preparar, um corpo de essência pura, para habitar no céu, um povo recolhido e transformado que descerá como uma cidade resplandecente e cheia de glória, a nova Yaushalayim. Na parte 4,11, tem outra revelação, e esta é tremenda. E revela sobre o apóstolo Paulo Shaul, que ele sim foi o 12º apóstolo, e diferente do suposto apóstolo Matias, que foi escolhido por sorteio, substituído Judas Iscariotes conforme relata no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 1, dos versos 15 ao 26. Matias foi escolhido por homens em um sorteio, para ficar no lugar de Judas, Shaul não. Shaul não foi escolhido por homens, e muito menos em sorteio, mas foi o próprio Iausha que o escolheu.
bem como escolheu os outros. Mas diferente dos outros, Yahushua escolheu Shaul depois de estar glorificado, revelando coisas para Shaul, que não tinha revelado para os outros, pois antes Yahushua mesmo falava que não tinha o pleno conhecimento, mas somente Yahu que o tinha. Pois após ressuscitar e subir a Iau, teve pleno conhecimento de tudo, e tudo foi entregue a ele, e sobre ele passou a habitar a plenitude de Iau. Assim Yahushua volta com o pleno conhecimento de tudo, escolhe e resgata Shaul e revela muito mais a ele. E isto, vem nos revelando que, Shaul sim foi o 12º e o primeiro. 12º apóstolo escolhido por Yahushua para repor os 12, e o primeiro e único apóstolo espiritual. E seus feitos pelo Evangelho transpassaram por todas as eras, mostrando que, o anjo das igrejas das eras, foi Shaul. Shaul sim foi o anjo da igreja, e recebeu esta missão diretamente de Yahushua já glorificado, e Shaul entregou-se por este ministério, tornando-se o mensageiro de todas as igrejas da Ásia, e até os confins da terra, e seus feitos sim, estes sim ecoaram pelas 7 igrejas, e ecoam pelas 7 eras que a igreja viria a passar aqui na terra até a volta de Yahushua. E assim mostrando que, o julgo mencionado por Yahushua no decorrer de cada carta às igrejas da Ásia, é direcionado ao anjo. Ou seja, o alerta de Yahushua dos versos 2 ao 7, como de Apocalipse 2, é direcionado ao anjo do verso 1, o anjo avisado do verso 1, são as pessoas orientadas nos versos seguintes, pois o anjo descrito no plural, são pessoas, são mensageiros no singular, pois os julgos e as bem-aventuranças nas cartas, são direcionadas diretamente ao anjo da igreja, não para o anjo repassa-las para alguém, o anjo é como a igreja, não tinha, a igreja, assim como não tinha, o anjo específico, para cada possível igreja das 7. Pois eram pessoas no plural, pois é só ler, e seguir a lógica do texto. Assim mostrando que, muitos querem o lugar de Shaul, que foi, o 12º, o último anjo, o mensageiro, e depois de Shaul não tem um mensageiro específico para cada era. Todos somos mensageiros, anjos. Mas Shaul sim, Shaul foi, o mensageiro, o anjo das 7 eras, pois para ser, o mensageiro tem que entregar a mensagem exata. E assim revelando muito mais. A parte 4,12 é a explicação final do Filho Varão, mais a introdução para a compreensão das duas criações. Aqui na parte 5 deste estudo, relata sobre as duas criações. Este entendimento é bem complexo, mas estes fatos são essenciais para a compreensão sobre Caim, a estrela já caída no poço descrita por João. Esta parte revela sobre a cosmologia bíblica, que não corresponde com a atual, elaborada e já editada há anos, sendo apresentada pela NASA e seus comparsas, e repassada pelas mídias e escolas. Bom, para quem se intitula crente, católico, ou que de alguma forma crê na palavra, no mínimo, teria que dar mais atenção ao assunto, pois o assunto é revelador e libertador. E como dito, esta parte revela sobre as duas criações, dois relatos das criações do homem, da mulher, dos animais, e das plantas, dos reinos em geral. Duas criações deles, e estão descritas em Gênesis. A criação celeste primordial, o jardim no Éden, onde o homem foi criado originalmente. E a segunda criação, a terrestre, esta após a queda e expulsão do homem do jardim celeste, e posto em carapaças de barro, transformados em carne e sangue aqui na terra, por isso temos tantos relatos duplicados em Gênesis, que mal compreendidos, já geraram muitas heresias de perdições, muitas teorias. Como a teoria do intervalo, do caos, da lacuna, de Lilith, da queda do dragão com o seu 1/3 de anjos, a teoria de que Gênesis 1 seria acréscimo, seria fermento, seria heresia, mas estas teorias são todas derrubadas pela verdadeira interpretação de Gênesis. E assim, segue a explicação sobre estes fatos das duas criações com a parte 5,1. Ish e Isha, homem e mulher, Adão e Eva.
que analisando as palavras utilizadas como Ishi, homem, e Isha, mulher, vemos que, em seus sentidos exatos estão indicando a essência divina do casal celeste glorificado antes da expulsão, que foram criados da mais pura essência de Ial, e vieram à existência pelo poder das palavras que saíram dos lábios de Ial, ou seja, ele falou e eles vieram à existência, de Gênesis 1, verso 27, e 5 verso 2. Isto em contraste com a palavra Adão, vermelho, terra, do qual foi tirado Eva, Gênesis 2 verso 22. Adão e Eva, nomes dados ao casal após a expulsão do jardim, por terem pecado e terem sido postos em moldes de barro, foram modelados do pó aqui nesta terra, indicando sua natureza agora caída terrena não mais celeste. Destruindo assim, a teoria de Lilith, a suposta primeira mulher que não teria dado certo com Adão, que seria outra mulher diferente de Eva, mas isto porque não compreendem que de fato existiu dois atos criatórios da mesma mulher, assim também do mesmo homem, e de todos os animais também, ou melhor, do reino todo em geral, tudo foi criado novamente, fauna e flora, agora para suportar o homem expulso do jardim celeste, isto descrito em Gênesis. Mas é preciso discernimento espiritual para discernir estes relatos. Então, na parte 5,2, também seguimos examinando palavras como espírito, ar, nefesh, vento, sopro, ruach. E vemos que estas palavras também revelam as duas criações. Assim também é na parte 5,3, que, seguindo analisando agora as palavras pele, luz, or, que é o manto dado ao homem, vemos claramente o homem celeste que habitou um dia nas regiões celestiais onde em breve voltaremos a morar, onde não habita carne e nem sangue, com seu manto pele luz, ou seja, sua natureza, seu corpo, sua essência da mesma de Ial, e o homem terrestre expulso agora feito de carne e sangue, com seu manto, pele, luz, ou seja, seu corpo, de carne e sangue. Pois a palavra or, que significa luz, também significa pele, e esta é posta em contraste em relatos entre a veste, pele, manto, luz, do primeiro homem Ishi o celeste, e a veste, pele, manto, carne, do segundo homem Adão o terrestre, testificando ainda mais as duas criações. E a parte 5,4, que também vem examinando as palavras Bará e Assá. Bará, que significa criar. Criar a partir do nada, criar como mágica, palavra utilizada para a criação do homem e da mulher primordiais, que foram criados juntos da mais pura essência de Ial. Bará, ele falou e eles vieram à existência de Gênesis 1, versos 26 e 27. E 5 verso 2. E a palavra Assá, que significa modelar, dar forma, moldar como um oleiro, modelar de uma matéria já existente, palavra utilizada no relato da modelagem do homem depois de sua expulsão dos céus, foi-lhe modelado uma carapaça de barro de Gênesis 2 verso 7 onde foi posto, que como citado, agora nomeado de Adão, de onde foi retirada a mulher que ele nomeia de Eva. Verso 22. Também a parte 5,5, que são analisadas as palavras men, chamem, domo, abóboda, cúpula, céu, céus, céu dos céus, águas e águas superiores. Vendo que, a palavra céu e céus não existe no hebraico pois a palavra original para designar o céu é, chamem, e chamem significa, águas superiores, águas de cima, como águas celestes acima do céu, chamem, o, chá, significa, cima, superior, lá, e, men, significa água, águas. Sendo assim traduzido como águas superiores, águas celestes. Bem como descreve em Gênesis 1, nos versos 6, 7 e 8, que Ial disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas, e assim se fez. E Ial fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento, das águas que estão acima do firmamento, e Ial chamou ao firmamento, céu. Bem como relata em 2 Pedro 3 verso 5, que, muitos fingem não perceber que existiram outrora céus e terra, esta tirada da água, e estabelecida no meio da água pela palavra de Ial.
ou seja, esta terra a qual vivemos após a queda subsiste abaixo das águas primordiais, estamos abaixo das águas do jardim no Éden, bem como relata a criação deste reino caído em Gênesis nas profundezas no abismo de Gênesis 1, verso 2, entre águas, este é o abismo de escuridão de trevas para onde o homem e a mulher foram expulsos após o pecado, pois ganharam este reino pós-expulsão, longe, escuro, e submerso, nas profundezas do mar primordial do jardim celeste, comprovando mais ainda a segunda criação. A terrena. Na parte 5,6, é relatado sobre os 7 dias da criação. Pois muitos descartaram Gênesis 1, por não compreender como e o porquê. O dia está sendo contado antes do sol vir à existência na criação, pois, o dia, já é relatado logo no primeiro dia, e o sol, só no quarto dia. Mas é explicado que, é uma simples falta de compreensão. Uma simples falta de lógica, pois, se analisar a luz, do, haja luz e houve luz, do verso 3, está mesma, luz, do verso 3, no verso 5, é nomeada de, dia, bem no primeiro dia. Então, o dia mencionado antes do sol vir à existência, é a luz. A luz primordial do verso 3, ganhou o nome de, dia, no verso 5, então, os dias mencionados na sequência da criação, são emanações da luz, são emanações do poder criatório de Iau, e não tem nada a ver com dias humanos terrestres, contados pelo, e a partir do sol. Pois quem tem compreensão, os conta como, primeiro dia, ou seja, primeira emanação de seu poder, segundo dia, segunda emanação de seu poder, terceiro dia, terceira emanação de seu poder criatório, sendo assim, 7 emanações de seu poder criatório manifestada na luz, que foi nomeada de dia. Na parte 5,7, eu coloco a minha visão sobre a cosmologia bíblica, explicando passo a passo pela palavra as duas criações. Também o porquê do intervalo da lacuna, entre os versos 1 e 2 de Gênesis 1. Na parte 5,8, segue melhor explicando sobre estes fatos das duas criações. Na parte 5,9, tem outra revelação tremenda. Esta parte revela que, o primeiro homem Adão, também desceu em resgate, bem como Yausha, o segundo Adão, pois Adão não caiu do jardim por transgressão, ele escolheu descer em resgate ao unir-se com sua mulher que já estava contaminada. E analisando alguns fatos nesta linha de raciocínio, como, o relato da ordem dada por Iau ao casal celeste, crescei e multiplicai e enchei a terra, isto logo ao serem criados como descrito em Gênesis 1 verso 28. Em contraste com a revelação trazida pelo nosso irmão, dos relatos do pecado original, que não foi uma maçã comida, mas foi a união de dois seres de corpos diferentes, o ato da multiplicação celeste, descrito em Gênesis 3 versos 12 e 13. Que foi a união da mulher com Satã, o querubim ungido o dragão, chamado de serpente e Satanás. A bestialidade mortal que trouxe a morte, queda, e expulsão do homem e da mulher como descrito em Gênesis 3 versos 23 e 24. Também o relato da multiplicação do homem que é óbvio, que ele misturou-se com sua mulher Gênesis 3 verso 12, que, se bem observado não corresponde com a expulsão dele, por ele ter se misturado com sua própria mulher gerando Abel, que por sua vez, também não corresponde com a ordem já dada anteriormente, como já mencionado, isto logo ao serem criados, como o, crescei e multiplicai e enchei a terra, de Gênesis 1 verso 28. Também o relato de que, Adão não foi enganado mas Eva que caiu em transgressão de 1 Timóteo 2 verso 14, mostrando que o homem particularmente não participou deste pecado primordial da sedução. Também o relato de Adão sendo glorificado entre homens aqui na terra como descrito em Eclesiástico 49 verso 16. Também o relato de que Yausha é o último Adão em 1 Coríntios 15 verso 45. Mostrando a tipologia, quase, exata entre o primeiro homem, Ishi, que se tornou Adão, e Miguel, que se tornou Yausha. Entre outros relatos examinados mostrando que, Adão é mesmo uma tipologia, quase exata de Yausha,
que também aceitou, e se desfez de sua glória e morada celeste, descendo aqui nesta terra para unir-se e resgatar sua mulher, a Igreja. Na parte 6, é revelado sobre a cobra, a serpente. E diferente do que o nosso irmão ainda interpreta e ensina, aqui é comprovado pela palavra que, esta serpente é Satã. O dragão é a antiga serpente chamado de Diabo e Satanás. E assim é mostrado que, as palavras de condenação para a serpente Satã descritas em Gênesis no capítulo 3 no verso 14, como, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens, e caminharás sobre seu ventre, e comerás pó pelo resto de seus dias, são prelúdios do que ainda irá acontecer ao dragão, e estes julgos ainda não aconteceram, bem como vimos nas partes anteriores como na parte 4 que, Satã ainda não foi expulso dos céus. E os julgos lançados contra Satã a serpente no jardim, serão concretizados no fim dos dias como descrito em Apocalipse 12 verso 9, que relata que, o dragão será lançado à terra, aí sim se concretizará literalmente o, rastejará sobre seu ventre. E em Apocalipse 20 versos 2 e 3, relata quando ele será lançado ao poço do abismo que, aí sim se concretizará o, lamberás pó, descrito lá no jardim de Gênesis 3 verso 14. Pois as palavras direcionadas à serpente no jardim têm sentidos muito mais profundos do que ser amaldiçoado, perder membros como braços e pernas e por isso ter passado a rastejar sobre seu ventre, e assim por consequência do rastejar come pó. Pois é assim que muitos interpretam, que, o dragão seduziu ou possuiu uma serpente, uma cobra ou um reptiliano, e que este era dotado de intelecto, astúcia, inteligência, e que este ser no jardim possuía membros, pernas, braços, andava em pé e falava como o homem, então foi desmembrado de braços e pernas, e assim passou a rastejar sobre seu ventre como um ser rastejante, e que os descendentes deste ser primordial amaldiçoado lá no jardim, hoje seria alguma espécie de reptiliano escondido por aí, ou seria alguma espécie de serpente. Uma cobra, um réptil, um possível animal destes que temos em meio a nosso habitat atualmente, ou que já foi extinto. Mas estão todos enganados, pois este era o próprio desejo do dragão, ele queria ser como Iau, como descrito em Isaías 14 versos 13 e 14. Pois é óbvio que ele também queria ter sua prole, e como não pode criar a sua, corrompeu a de Iau. Pois como disse, é óbvio, que ele também queria ter sua prole seus filhos, para ser como Iau sobre eles, e os influenciar, para assim, eles lhe dar louvor e glória o mantendo como um suposto Deus, bem como acabou e está acontecendo, como descreve em Jó 2 verso 1, e em 2 Coríntios 4 verso 4. Na parte 6,1, ventre, povos e descendência, também vemos claramente a própria palavra se interpretando, e nos revelando que, o ventre da serpente Satã de Gênesis 3 verso 14, significa literalmente, sua prole, sua descendência que viria a nascer e rastejar sobre esta terra. Pois ao examinar a palavra, ventre, é revelado que, o ventre da serpente relatado no jardim, está diretamente ligado a, filhos, povos, nações e descendência, fazendo analogia direta ao ventre da serpente, ou seja, sua descendência que iria nascer aqui na terra, a partir do seu delito primordial, a partir de Caim, que foi expulso do jardim junto no ventre da mulher aqui para a terra. Pois, temos inúmeras passagens que nos indicam isto, bem como em Salmo 132 verso 11, que, a palavra, ventre, é utilizada para apontar a descendência de Davi, e Iau jurou a Davi uma verdade que jamais desmentira, é um fruto do teu ventre, que eu vou colocar em teu trono. Fruto do ventre de Davi, fazendo analogia ao ventre da serpente, que é os humanos aqui nesta terra por onde a serpente rastejará. E o significado literal do ventre só se realizará em Apocalipse 12, quando o dragão for lançado definitivamente para a terra. Na parte 6,2, examinando também a palavra, pó, vemos claramente que, além da palavra, pó, se referir a povos, linhagens e descendências, esta palavra também se refere ao local pós-morte carnal, abismo, inferno, sepultura e prisão de espíritos impuros,
ou seja, significa literalmente, o poço do abismo, com muitos exemplos deste local de sofrimento pós-morte, na referência da palavra, pó, mostrando que o pó, significa mesmo o estado mais baixo da queda de um ser tanto terreno quanto celeste, e ainda mais do querubim ungido, o qual foi criado para estar na presença de Yahweh em seu trono, e o significado literal do julgo do pó, direcionado ao dragão lá do jardim, só se realizará em Apocalipse 20 versos 1, 2 e 3, quando o dragão for lançado no poço do abismo. Na parte 6,3, tem a revelação sobre sexo, relações, filhos e quedas nas regiões celestiais. Pois, muitos ainda compreendem que houve sexo, houve penetração no jardim celeste, na dimensão glorificada, mas não compreendem de fato como foi o ato criatório do casal no jardim celeste, sendo que a palavra parece relatar que todo o ser que vem a nascer de sexo já nasce em pecado, como em Salmos 51 verso 5, e 58 verso 3. Isso em contraste com a expulsão do casal celeste pelo ato sexual de Gênesis 3 verso 6. E Romanos 5 verso 12, que relata que, por consequência de Adão, o pecado se espalhou a todos os que vieram a nascer a partir dele. Também o nascimento virginal de Yahshua relatado nos evangelhos de Mateus, de Lucas, também em Isaías 7 verso 14. Entre muitos outros relatos. E assim, muitos ainda não compreendem claramente qual foi o pecado, como foi, se poderia ou não. Então, desta forma não compreendem claramente como o casal gerou e iria gerar filhos, filhos glorificados na dimensão glorificada, pois foram criados lá, e para isto. É inadmissível que um desperto ainda compreenda que, no jardim do Éden, na dimensão espiritual, teria ou teve sexo, sexo como o ato entre dois corpos carnais, da forma como conhecemos. Mas é óbvio que não foi assim, pois o homem celeste original, era bem como Yahweh, que criava pelo falar. Por isso é necessário compreender a essência original do homem, antes do pecado no jardim e da queda para a terra. Pois o ato criatório celeste do casal foi conexão, concordância e ação. E pelo falar bem como Yahweh, geraram vidas na dimensão glorificada. Pois um dia voltará a ser bem como era antes, bem como era no início lá no jardim celeste, como relata em Isaías 65 verso 24, que descreve Yahweh dizendo que, um dia, acontecerá então que antes de me invocarem, eu já lhes terei respondido, enquanto ainda estiverem falando, eu já os terei atendido. Pois assim era no plano original, no jardim celeste, e é assim que voltará a ser, bem como era no Éden, no paraíso de Yahweh, que seus filhos desejarão e antes que seus lábios pronunciem, Yahweh já lhes terá concedido, assim era, e assim foi a multiplicação celeste de Abel e de Caim no jardim. Sem toque e sem penetração, assim nasceria a nação santa celeste pura e santa. Então chegamos à parte 7, que como citado no início, revela Caim sendo a estrela já caída descrita por João. Pois muitos se perguntam, como pode Caim ser a estrela já caída do céu? Mas ele é uma estrela caída do céu sim. Pois como já citado, ele foi expulso do céu, do jardim celeste, juntamente com Abel no ventre da mulher, sua mãe, que foi expulsa pelo fruto proibido gerado em si mesma, Caim, Gênesis 3 versos 22, 23 e 24. Por isto é necessário compreender as duas criações, a criação celeste, a corrupção celeste e a expulsão celeste, com a formação terrestre. Assim compreendemos a estrela já caída descrita por João, pois além de ser o motivo, ele caiu junto no ventre de sua mãe. Mas para melhor revelar a estrela caída do poço do abismo, esta parte, primeiro leva a compreender literalmente o poço do abismo, que como mostra a parte 2, não tem base bíblica e nem lógica para ser um poço de petróleo lá em Israel. E a análise de todas as referências possíveis encontradas na Bíblia da palavra poço, e da palavra abismo, e todas as suas colocações e sentidos, e ainda outras palavras e relatos que indicam este local.
As examinando, vemos claramente que, a palavra e seus relatos literalmente interpretam e comprovam que, o Poço do Abismo é um local de prisão de espíritos impuros, um local pós-morte do homem pecador e ímpio, uma dimensão paralela na Terra invisível e imperceptível aos olhos e sentidos humanos carnais, e esta barreira entre estas dimensões será rompida desligada no ápice da inversão, no soar da quinta trombeta, dando acesso a estes seres aos homens. Na parte 7,1, Abaddon Apolion passa a analisar a conexão entre o Poço do Abismo, mundo dos mortos, prisão de espíritos como constata, com Abaddon. Então é mostrado, e bem como vimos que, há mesmo uma conexão direta entre o estado pós-morte, Poço do Abismo, com Abaddon. Pois, além de muitas conexões, já de cara mostra que, Abaddon, é um nome respectivamente de um ser angelical mencionado na Bíblia, que é investigado e apontado aqui como sendo Caim. E é mostrado que, Abaddon é o nome também utilizado para designar o local pós-morte, o Poço do Abismo, prisão de almas e espíritos impuros, fazendo uma conexão muito reveladora entre o anjo Abaddon, o local pós-morte onde ele está e é rei, com as almas e espíritos presos lá. Pois a estrela caída aqui revelada como sendo Caim, foi quem abriu o poço do pós-morte quando matou seu irmão Abel, como descrito em Gênesis 4 verso 8. Foi aí que a boca da terra se abriu para receber o sangue de Abel, como no verso 11. Pois a parte 7 deste estudo revela que, a boca da terra descrita aqui, se refere ao submundo dos mortos, o Poço do Abismo, mostrando que, Caim deu início a este local pós-morte carnal, sendo amaldiçoado sobre a terra que abriu a sua boca para receber o sangue de seu irmão Abel, pois a maldição sobre Caim no verso 11, foi ser rei deste local de desespero, dor e sofrimento pós-morte carnal, estando mais distante ainda de Ial. O seu crime, o local mencionado, e sua maldição, indica o seu reinado pós-morte, por isso de seu desespero em perguntar para Ial, se seu pecado era tão grande assim, pois não podia suportá-lo. Gênesis 4 verso 13. Por isso de sua tamanha preocupação pela sua própria morte no verso 14, pois temia ter que assumir seu eterno reinado de morte, desolação e destruição, por isso que o nome deste ser, Abaddon e Apolion, tem tanta conexão com morte, destruição e desolação, pois, Caim é o próprio destruidor. Ele é a mais exata personificação do maligno presente aqui no poço deste abismo terra. Passando para a parte 7,2, sangue e alma, que nos auxilia e muito nesta compreensão sobre o pós-morte, sobre o poço do abismo, sobre Caim o anjo da morte, e seu reinado de morte, sofrimento, maldição e destruição que ele mesmo deu início aqui nesta terra. Conectando o poço pós-morte com Abaddon, o anjo e rei do poço de morte, que conecta com Caim, a estrela já caída que abriu o poço de morte para nele depositar almas e espíritos impuros. Esta mesma estrela que abriu o poço do pós-morte para conter espíritos e almas, é a mesma que terá permissão para soltá-los, agora descritos como gafanhotos com caudas de escorpiões. Passando para a parte 7,3, que termina de explicar sobre a verdadeira localização do Poço do Abismo, na explicação dos 3 céus com 10 dimensões paralelas entre eles. Tudo isso para melhor compreender a estrela caída no Poço do Abismo, o primeiro anjo celeste caído no pós-morte, príncipe dos gafanhotos que vieram à terra para corromper, e rei dos escorpiões corrompidos que vieram a nascer nesta terra. Que como citado é, Caim, o filho de Satã, chamado em hebraico de Abaddon e em grego de Apolion. E assim, conhecendo e compreendendo melhor o rei, compreendemos também a batalha, que como Shaul menciona em Efésios 6 verso 12, que nossa batalha não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, contra potestades, espíritos do mal que habitam em regiões celestiais, e neste mundo de trevas. Então, conhecendo melhor o rei e a batalha, compreendemos também o exército tenebroso que ele comandará na quinta trombeta. Então passamos à parte 8, que explica melhor sobre os gafanhotos celestes e os escorpiões terrestres, indicando literalmente os corruptores celestes como gafanhotos, e sua prole, sua descendência terrena corrompida como escorpiões da terra.
pois muitos não compreendem estes fatos da corrupção celeste dos anjos com humanos de Gênesis 6, e dizem ser descendentes de Sete com os descendentes de Caim, isso por conta de uma passagem, descrita em Mateus 22 verso 30. Que diz que, anjos não se casam e nem se dão em casamento, mas não compreendem o contexto da história aqui narrada, pois o relato se refere a um tempo em que tudo estará realizado, tudo estará concretizado, e toda a nação celeste já predestinada a herdar os céus que, por consequência do pecado e expulsão do primeiro casal todos vieram a ter que nascer aqui na terra. Assim, todos os predestinados nascerão e serão restaurados por Yahushua lá no fim, para novamente habitar na pátria celeste, bem como os anjos atualmente. Assim não necessitará de ter mais casamentos e nascimentos de crianças nos céus, pois seremos como anjos de número fixo e completo, a mesma quantia planejada e predestinada antes do início, antes da criação, também será resgatada e glorificada lá no fim quando o número dos filhos de Yahu vier a nascer e se completar aqui nesta terra, seremos resgatados e iremos todos juntos morar no céu, e seremos como anjos de número completo e fixo. E assim, sem compreenderem estes relatos e fatos no passado e futuro, descartam imediatamente qualquer possibilidade de serem seres celestes, anjos, ou seja, as sentinelas, que se desfizeram das suas vestes celestes, morada, corpo, desceram e assumiram vestes de carne e sangue aqui na terra, ou seja, transformaram-se em humanos tão como nós, com todas as funções humanas funcionando perfeitamente, inclusive o ato de fecundar. Estas sentinelas corruptivas são citadas lá no início, lá em Gênesis 3 verso 24. São os querubins, que foram postos para proteger e guardar esta terra, a segunda criação, que como já explicado anteriormente na parte 5, esta foi criada logo após a corrupção e expulsão do casal do Jardim Celeste, expulsos justo pela corrupção da linhagem, e é bem por isto, que as sentinelas já estão trancados e sobre algemas no poço do abismo, bem como descrito em Judas 1 verso 6, e em 2 Pedro 2 verso 4. Pois estes desceram a terra corrompe-la ainda mais, e justo bem o que foram postos para guardar e proteger, a linhagem original humana, que já vinha se perdendo. E segue explicando sobre estes fatos corruptivos na parte 8,1, que esclarece sobre os anjos vigilantes, as sentinelas, os deuses do passado, os gafanhotos celestes. Sendo complementada com a parte 8,2, os Neflins, os gigantes, que são os descendentes terrenos, são suas proles na terra, o resultado destas misturas, os filhos dos gafanhotos, filhos dos anjos, dos seres do céu, tanto a partir de Caim, como a partir das sentinelas, que se resume na humanidade impia, sendo tipificados nos escorpiões, da terra. Passando para a parte 8,3, onde é explicado sobre os filhos de Yahu e as filhas dos homens de Gênesis 6. Que como constatado até então, os filhos de Yahu são as sentinelas celestes, e as filhas dos homens são os descendentes humanos terrestres, os puros, ou os que já vinham se corrompendo desde a corrupção no jardim a partir de Caim. E que, os gigantes os Neflins, já citados sendo residentes da terra quando as sentinelas desceram corromper mais ainda, é óbvio que estes já estavam na terra, pois são os que já estavam corrompendo a partir da linhagem de Caim, que foi o primeiro gafanhoto que veio para corromper desde o jardim, e também são híbridos, também são aberrações, também são os gigantes, homens de grande estatura, heróis do passado, pois vieram da mistura do grande dragão através de Caim, por isto quando as sentinelas desceram para corromper com sua prole de neflins gigantes. A terra já estava infestada destas bestas como praga. E para complementar este entendimento dos filhos de Yahu e das filhas dos homens, vem a parte 8,4, com relatos de Ló, de Abraão, entre outros relatos, que nos auxiliam nesta compreensão da descida e da mistura entre anjos e seres humanos. Sendo complementada com a parte 8,5, 120 anos. Que também revela muito sobre esta mistura com seres celestes de outra natureza, sua multiplicação, suas mortes, e suas prisões, estando todos agora encerrados sobre algemas no poço do abismo.
E assim, compreendendo a mistura com seres de natureza celeste, e compreendendo suas proles e seus descendentes aqui na Terra, e seu lugar de prisão pós-morte carnal. Então passamos à parte 9. Os gafanhotos celestes e os escorpiões terrestres. Detalhando estes seres celestes com poderes terrestres, os corruptores e os corrompidos, os gafanhotos celestes com suas caudas de escorpiões terrestres. E vem esclarecendo mais sobre estes detalhes de Apocalipse 9, o porquê que os espíritos gafanhotos só conseguem ferir os humanos através de suas caudas de escorpiões terrestres. Pois é mostrado que, cauda, significa controle, poder e autoridade do enganador sobre os enganados, sobre outros seres, bem como a referência da cauda do dragão que enganou, comandou e arrastou à queda o 1/3 de anjos, bem como descrito em Apocalipse 12 no verso 4. E que estes seres chamados de gafanhotos, têm governo, poder, autoridade e controle em suas caudas de escorpiões, como em Apocalipse 9 verso 10 e 19, estes têm comando e influência sobre suas proles terrenas, sobre seus filhos, e já que por ora estes seres de natureza celestes não podem agir diretamente contra os humanos terrestres vivos, usarão seus descendentes anti- e pós-diluvianos mortos que estão encerrados no poço do abismo, os espíritos impuros como escorpiões, para ter este acesso ao homem. Por isso o poder deles está nas caudas. Bem como descreve que irá acontecer, e bem da forma que é constatado desde a parte 1 deste estudo, que a influência, o controle cerebral mundial através da nanotecnologia, que jaz através da injeção 19, ao ser ligada, acabará afastando o pouco que ainda resta de Ial no homem, e assim, acabará permitindo que outro venha e se assente neste templo que é o homem, e tenha o total controle. Bom, estes estudos não são baseados em achismos ou imaginações, mas são baseados na palavra de Ial, a examinando com muito temor, respeito, zelo e cautela. Retirando assim, a essência verdadeira que a palavra está nos revelando, examinando tudo o que podemos em relação ao tópico aqui apontado, no hebraico, aramaico, grego, as palavras, seus significados, sentidos, colocações e terminações, as letras, o significado de cada uma, no hebraico, no aramaico, suas pictografias, e assim, com lógica, razão e muita base, chegando sempre mais próximo da realidade que o texto quer expressar. Lembrando novamente que, estes estudos ainda não estão finalizados, e sempre tem a adicionar, e todos têm condições e deveriam conferir as informações contidas aqui. Confiram os textos, os contextos, seus sentidos, colocações, principalmente a lógica, como muito enfatizado no decorrer destes estudos que, muitos relatos não são bem discernidos por simples falta de lógica. Tudo tem que bater, tudo tem que fazer sentido, tem que ter lógica, principalmente pela palavra, pois pela palavra não temos caminhos adversos, temos um único caminho, e ele está relatado na palavra, então cabe a nós discerni-lo. Sempre com a base primordial de que, a Bíblia interpreta a Bíblia, e nela contém todas as informações e respostas. Para a honra e glória de Ial, em nome de Yahushua Mashiach. Why should I be depressed? I've got enough money, I've got a job, people like me. There's no reason to be depressed. That's as stupid as saying there's no reason to have asthma or there's no reason to have a measles. You've got it. It's there. It's not about reason. You don't get depressed because bad things happen to you. That's getting pissed off and annoyed. That's reasonable. Depression is something that happens like weather to you inside you. One day it will get better. Try living in a world without color. Every day going on another. But you don't really want to be gone. You just wanna feel like you belong. Is this just me? Cause I feel like this is not how it should be. But the conclusion is this: if you were to go, you would be missed.
one day it will get better.